Olá, queridos, tudo bem com vocês? A nossa aula dessa semana sobre a Ásia vai envolver um pouco dos assuntos trabalhados no percurso 17, 18 e 20. Esses três percursos tratam da Ásia, só que com enfoques diferentes, né? O percurso 17 vai tratar mais das questões físicas da Ásia. O 18 vai tratar da questão do imperialismo, do domínio, né, sobre a Ásia, e o 19 vai tratar um pouco das fronteiras, dos conflitos, né, das situações tensas que existem hoje lá na Ásia. Então, o objetivo da aula dessa semana não é falar tudo sobre a Ásia, né, até porque em uma aula nós não conseguiríamos. O objetivo da aula dessa semana é tocar em alguns pontos específicos muito importantes, como uma forma de revisar para a prova que virá semana que vem. Na semana que vem, então, nós teremos a avaliação, e o que será cobrado nessa avaliação são exatamente esses conteúdos do percurso 17, 18 e 20. É importante que você releia, é importante que você revise, é importante que você reveja as videoaulas, se você sentir isso necessário, né? E esse vídeo, né, que eu estou fazendo, essa videoaula, ela também vai te ajudar a focar, a relembrar, a revisar aqueles pontos mais importantes, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês é tentar entender, né, identificar onde fica a Ásia no planeta, né, no mundo. Então aqui nós temos a Rússia, que é o maior país do mundo, né? Aí nós temos aqui vários países conhecidos como Oriente Médio, né, que são países ricos em petróleo, mas ao mesmo tempo que vivem, né, situações conflituosas, que vivem situações tensas, né, que tem alguns problemas étnicos, religiosos, políticos. Aí nós temos aqui mais ao centro, né, a Índia, a China, né, mais aqui ao leste nós temos o Japão, que é super conhecido, né, a Indonésia, que é essa série de ilhas aqui, o Japão também, uma ilha, né? Então, essa é a Ásia, e esse é o mapa político da Ásia, para que você possa identificar e ter uma ideia, então, de que países, né, são asiáticos, né? Que países que formam esse continente asiático. Continuando aqui, esse mapa aqui, que não ficou muito nítido, ele mostra um pouco, né, da questão física da Ásia, né? Então mostra, por exemplo, que a Ásia, ela tem aí porções de planície, que são essas áreas verdes que você percebe aqui no mapa. Ele tem também vários planaltos, que seriam regiões um pouco mais altas, né, porém planas, que são essas áreas em amarelo. E aí, desse amarelo escuro para o marrom, você tem então as áreas montanhosas, as áreas mais altas, né, áreas aí, né, o marrom aí acima de 4.000 metros. E aí o destaque aqui no mapa da Ásia é essa região aqui que a gente conhece como a Cordilheira do Himalaia. Essa Cordilheira do Himalaia é exatamente onde fica o Everest, que é o pico do planeta, né? O ponto, a montanha mais alta, né, da Terra. Ela fica exatamente aqui nessa Cordilheira do Himalaia. O Everest, ele tem 8.848 metros de altura, né? Então, você imagina uma montanha aí com quase 9 quilômetros de altura, né? É algo, né, muitas vezes que a gente tem até dificuldade de imaginar. Mas, juntamente com o Everest, você tem mais de 70 outras montanhas com mais de 7.000 metros de altura. Então, não é só o Everest, mas então uma sequência, uma cadeia de montanhas nessa região. Essa cadeia se formou justamente porque nesse ponto você tem um encontro de duas placas tectônicas e onde uma delas está se dobrando. Então, na verdade, a Cordilheira do Himalaia, ela é a consequência de um dobramento de uma placa tectônica.
Então, esse aqui é o relevo, né? Mostra um pouco a altitude, né? Os picos, né? Lá da Ásia. Continuando, essa imagem aqui achei fantástica, né? Uma imagem de satélite que mostra exatamente do espaço essa cordilheira do Himalaia, né? Então você consegue ver aqui, como se fosse meio que uma imagem em 3D, né? Essa cordilheira do Himalaia nessa região. Essa imagem, ela também propicia identificar as áreas com mais florestas e as áreas um pouco mais desérticas, né? Então você percebe que nessa região aqui, né, você tem áreas mais esverdeadas, que correspondem a uma vegetação um pouco mais densa, mais fechada. Já essas regiões aqui mais beges, né, lembra areia, então são exatamente as áreas dessa região que você tem uma vegetação mais falha e que, portanto, áreas mais de solo mais areoso que lembra deserto, né? Algumas são de fato deserto e outras são semidesertos, né? Ou áreas, né, que a gente chama de áreas, né, secas, mas que não chegam a ser exatamente um deserto. Depois, continuando, né, essa imagem aqui também achei fantástica, né, mostra aqui, né, por um lado, aqui eu mostrei para você o pico do planeta, né, que seria o Everest, que fica aqui no Himalaia. Aqui é a maior, essa daqui é a maior depressão do planeta. Então a Ásia, ela comporta no território dela os dois extremos. Ela tem o ponto mais alto do planeta e o mais profundo, né, em terra do planeta, a depressão absoluta do Mar Morto. Então o Mar Morto é essa porção de água salgada aqui, né, é um mar fechado, né, e ele possui aqui a maior depressão absoluta do planeta, com quase 400 metros abaixo do nível do mar. E aí aqui você tem o Mar Vermelho, né? Aqui a saída, né? Essa área aqui é o Rio Nilo e aqui a foz do Rio Nilo, né? Em forma de delta. Então, que forma essa paisagem que você tá vendo aqui. E essas áreas aqui, todas extremamente secas, áreas, né, desérticas, né? Nessa região aqui. Então, esse aqui é o Mar Morto. E esse mar maior aqui, onde deságua o Rio Nilo, onde deságua o Mar Vermelho, é o Mar Mediterrâneo, que é aquele mar, né, que separa a África da Europa, né? Então, aqui só para você se localizar. Aqui falando em águas, falando em recursos hídricos, né, aí do Mar Morto, né, e dessa região, nós temos aqui uma situação, né, a do Mar de Aral. O Mar de Aral é um mar também fechado, que fica aí no continente asiático, e esse Mar de Aral, ele foi considerado a maior catástrofe hídrica causada pelo homem na história do planeta. Então aqui você tem uma imagem de 2009, né? Então essa área aqui, né, a área do mar. Esse mar, ele é abastecido por 2 rios, né, que chegam aqui e abastecem o Mar de Aral. E essa imagem aqui é uma imagem de 2019, onde você percebe que uma grande parte do Mar de Aral secou, e o que ficou aqui é um grande deserto de sal, porque a água, né, ela foi consumida, e o que ficou aqui é uma cobertura de areia com muito sal. O que aconteceu no Mar de Aral? O Mar de Aral, desde ainda a época da antiga União Soviética, esses 2 rios que abastecem o Mar de Aral, eles foram desviados para irrigação, principalmente de algodão. Então, para movimentar a economia, o desenvolvimento da região, que é uma região extremamente seca, né, com déficit hídrico muito grande,
A saída que o governo encontrou, né, foi exatamente de desviar parte desse rio. À medida que essa cultura foi tendo um certo desenvolvimento, o homem começou a desviar uma quantidade cada vez maior de água desses dois rios, o que então no decorrer dos anos, né, foi gerando esse desaparecimento do Mar de Aral. Então hoje resta uma porcentagem mínima do que já foi um grande mar, né, o Mar de Aral. Então foi considerada aí a maior catástrofe hídrica, né, causada por fatores antrópicos, ou seja, causada pelo homem, né? Então vale a pena lembrar. E esse Mar de Aral, ele fica ali na região do Cazaquistão, então é um mar que fica, né, na Ásia. Por isso que lembramos aqui desse fato. Aí depois, um outro assunto aí que vai tratar, né, que nós vamos tratar nesse estudo, é que a Ásia, assim como outros continentes também, ela sofreu uma influência, né, intensa no final do século XIX, início do século XX, do imperialismo, né? Só lembrando que imperialismo ocorre quando nações mais ricas, mais poderosas, como por exemplo a Europa, no caso da Ásia, entram aí também nessa história os Estados Unidos, principalmente depois da guerra, e o Japão também, eles acabam, né, tentando controlar, influenciar os povos desses países mais pobres, né? Então, até mesmo a China, a Índia, né? Vários outros países aqui da Ásia sofreram, né, esse domínio, né, desses países mais ricos, né? Então, por vários anos, a Ásia, ela sofreu com esse domínio imperialista dessas nações poderosas aí do planeta. Depois aparece aqui uma outra imagem, né, que eu gostaria de lembrar para vocês de um outro desafio que a Ásia enfrenta, que é a questão da instabilidade tectônica. A Ásia, né, que está nessa região aqui, então, ela fica, né, sobre um território de encontro de placas tectônicas. Por esse motivo, é muito comum ouvirmos, né, nos telejornais, né, falarem, né, de intensos terremotos, intensos vulcões que entram em erupção nessa região asiática, né? Aí é muito comum no Japão, né? Porque o Japão, ele fica sobre o encontro de 3 placas tectônicas, mas também existe, né, intenso terremoto, maremoto, né, na Indonésia, nas Filipinas, né, na região da Cordilheira na Cordilheira dos Himalaias. Então essa região é uma região instável. Por isso, essa questão, né, que é uma questão que o Brasil não sofre, observa que o Brasil, porque o Brasil, ele não fica nas bordas, ele não fica sobre o encontro de placas tectônicas, mas a Ásia fica sim. Então, por esse motivo, você tem aí intensos problemas de ordem de estabilidade tectônica. Então, essa mancha aqui, né, meio bege, mostra as áreas que sofrem, né, com intensos terremotos e vulcanismos no planeta Terra. Então a Ásia fica exatamente nessa região. É um desafio que muitos países já se adaptaram e conseguem enfrentar, né, mas alguns países não. Um outro desafio enorme que a Ásia enfrenta são os conflitos e tensões que existem. Então aqui mostra os conflitos e tensões no mundo hoje, e aí observa que essa parte aqui que corresponde à Ásia, ela tem, né, intensos conflitos. Conflitos de várias ordens, tá? Conflito de separatistas, né, de áreas, de populações que desejam se separar, se tornarem independentes. Nós temos também conflitos, né, de ordem étnica, de ordem religiosa, guerra civil. Então a Ásia, ela enfrenta, assim como também a África, tá? Observa aqui que na África nós também temos, né, vários conflitos de diferentes ordens, né, de diferentes motivações, mas a Ásia, ela também enfrenta vários, né? Então a Ásia, ela tem essa dificuldade
dificuldade por ter no seu território diferentes etnias, diferentes religiões, né? Isso tudo faz com que exista, né, alguns conflitos dentro do seu próprio território. Continuando aqui, um desses conflitos que existe, que eu quis aqui chamar a sua atenção, é o conflito que existe, né, conhecido como a disputa pela Caxemira. A Caxemira é uma região aqui. A Caxemira, ela é disputada entre a Índia e o Paquistão. Esses dois países, eles dividiram a Caxemira. Uma parte maior, ela é dominada pela Índia e uma parte menor é dominada pelo Paquistão. Só que ainda que essa divisão tenha sido feita, essa divisão ela não tem agradado e mesmo assim existe um conflito muito grande. Principalmente das pessoas que vivem na Caxemira, porque uma grande parcela da população, mais de 90% da população da Caxemira, professa a religião muçulmana, né? A maioria é muçulmana, assim como o Paquistão. Porém, a Índia é de maioria hinduísta. Então, os moradores da Caxemira, eles se sentem muito mais próximos, né, pela semelhança religiosa ao Paquistão do que à Índia. Então, o Paquistão, ele reivindica essa parte que hoje é administrada pela Índia. E existe um apoio popular nessa região para que isso ocorra. Porém, a Índia não aceita, então gera esse conflito entre Paquistão e Índia. E esse conflito, ele é assim, visto, né, até internacionalmente com bastante receio, porque os dois países são considerados potências militares. Então isso amedronta o mundo inteiro. Então a Caxemira é um ponto, né, de conflito, de tensão entre a Índia e o Paquistão. Aí você vai me perguntar, mas Lidiana, por que esses dois países brigam pela Caxemira? Porque a Caxemira, ela entre outras riquezas que ela possui aí as nascentes de dois grandes rios dessa região. Então, o fato ela obter esse recurso hídrico, que nessa região é fundamental e é muito raro, né, faz com que a Caxemira seja extremamente importante para qualquer um desses dois países. Então daí esse conflito, né, pela briga pelo domínio da Caxemira. E a religião, né, entre aí muçulmanos e hinduístas, tem um peso grande para que os ânimos se aqueçam cada vez mais nessa região. Continuando, um outro, né, dificuldade, né, que a Ásia enfrenta é a questão das suas fronteiras, que são extremamente instáveis, mudam a todo momento. E como exemplo eu trouxe aqui que, não sei se você se lembra, né, das aulas de história e até alguns momentos de geografia também, uma grande parte da Ásia, ela era compreendida pela antiga União Soviética, que em 91 se desfaz e dá origem a vários outros países. O maior deles, que hoje, né, compõe grande parte da Ásia, é a Rússia, né? Lembrando que a Rússia é um país bicontinental, então ele tem uma maior parte na Ásia, mas ele tem uma menor parte na Europa também. Então, a antiga União Soviética, a Rússia, né, veio dela, né, desse desfacelamento, e também outros países, né, como, por exemplo, Turcomequistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, né, e outros países aqui, né, que foram surgindo a partir do fim da antiga União Soviética. Então, observem que as fronteiras, né, da Ásia, elas são instáveis, né, elas mudam, né, com uma facilidade ou com uma rapidez bastante grande, né. Além disso, né, existem vários outros pontos que hoje, né, lutam
pela sua independência e que a todo momento podem gerar mudanças aí na sua estrutura, na sua divisão política. Continuando, eu trouxe aqui também, né, um caso para que nós possamos refletir, né, que é o caso do Japão, que é um país extremamente conhecido da Ásia e que é fantástico, né? O Japão, né, eu costumo dizer, né, para vocês, muitos talvez já devem ter ouvido, né, que o Japão tinha tudo para dar errado, né? O Japão é uma grande ilha vulcânica, o Japão, né, como eu já havia dito, ele está sobre o encontro de 3 placas tectônicas, então ele é instável geologicamente, ele tem terremotos, ele tem vulcanismo, né, tsunamis, então vários problemas e desafios a serem enfrentados. Pelo fato de ser uma ilha, né, que a maior parte aí é de origem vulcânica, ele também tem um relevo muito acidentado, não possui recursos, né, minerais, porque a maioria dos recursos minerais aí se formam em áreas sedimentares, né, então como aqui não é o caso, não há recursos minerais. Ele é extremamente pobre em águas, né, tem um recurso, então, tem um relevo extremamente acidentado, o que dificulta a agricultura. No entanto, o Japão, né, ele investiu maciçamente em educação, assim também como a Coreia do Sul, que eu vou falar daqui a pouco, e ele conseguiu, através do seu desenvolvimento, do investimento em educação, em tecnologia, né, ele conseguiu vencer esses desafios e se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, o Japão, ele é um exemplo muito bacana de como os desafios, né, eles podem ser vencidos. Né? E de como esses desafios eles podem ser menos importantes do que, né, o investimento em educação, do que o investimento em tecnologia, do que uma administração séria voltada para o desenvolvimento. Depois eu trouxe aqui para vocês um outro caso, né, bastante importante aqui da Ásia, que é o caso da China, né? A China é esse país aqui destacado em vermelho. A China, ela é um país que se destaca hoje mundialmente na sua economia, principalmente no volume de exportações. Então, o PIB da China, né, que é o Produto Interno Bruto, né, a soma de todas as riquezas geradas, né, por esse país, ela é gigantesca, né? Porém, a China, ela não conseguiu vencer, né, alguns desafios sociais, como, por exemplo, essa renda gigantesca, ela não é bem distribuída entre os chineses. Alguns desafios, como, por exemplo, né, os índices na educação, a questão, né, da qualidade de vida, a questão, por exemplo, da expectativa de vida, do analfabetismo, da, então, divisão da renda, tudo isso, né, ela ainda não foi bem resolvida na China. Por isso, apesar da China ter um PIB gigantesco, né, ser conhecida internacionalmente como um dos maiores exportadores do planeta, ela não é considerada um país desenvolvido, né? A China é considerada um país emergente ou em desenvolvimento, tal como o Brasil, né? A China, ela compõe os BRICS, né, que é esse grupo de países emergentes que representa, né, os países que caminham para o desenvolvimento, mas que ainda não venceram, né, alguns desafios, principalmente na área social. Então, a China aí é um país, né, que se destaca internacionalmente, mas que não é desenvolvido, que não tem indicadores sociais, como, por exemplo, o Japão possui. E um outro caso aqui também que eu gostaria de comentar, que é um caso muito bacana, que é um grande exemplo, inclusive para nós brasileiros, é o caso da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, há 30 anos atrás,
era um país com indicadores negativos, era um país, né, extremamente atrasado em relação à educação, em relação a todos os índices de ordem social. E nesses últimos 30 anos, ela conseguiu adquirir, né, vencer e superar todos esses desafios e hoje ser considerado um país de primeiro mundo, com destaque para os índices ou para os resultados relativos à educação. Então, o governo da Coreia, ele investiu maciçamente, Coreia do Sul, tá, gente? Porque tem a Coreia do Norte também, né, que se diz socialista, que é fechada, né, que é uma outra história. A Coreia do Sul, ela então investiu maciçamente em educação, tanto, né, na estrutura das escolas, como também na valorização e respeito aos professores. E essa movimentação na educação fez com que, num tempo historicamente curto, né, então nos últimos 30, 40 anos, que a Coreia se transformasse totalmente, né? Por isso que a gente ouve muito falar, né, agora vamos ouvir bastante, né, em épocas de campanha eleitoral, que a educação é a chave, né, é o segredo para o desenvolvimento, né? Mas é importante que não seja só um discurso, né? Mas que se coloque em prática como a Coreia colocou, né? Então, de fato, se você pesquisar, até há um tempo atrás, né, em uma das nossas semanas, a nossa APNP foi sobre a Coreia do Sul, não sei se vocês se lembram, né? Mas falou bastante sobre o boom que aconteceu na Coreia do Sul devido aos seus investimentos em educação. E assim eu termino, né, mostrando então para vocês que o intuito dessa aula não foi passar para vocês tudo sobre a Ásia, né, até porque é um conteúdo grande, vasto, com muitos detalhes. Esse conteúdo na íntegra você vai encontrar lá no Google Sala de Aula, no decorrer das nossas semanas aí do segundo trimestre, né, nos nossos formulários, nas videoaulas que eu postei, nos capítulos do livro, né, que eu já comentei com vocês. E o intuito, então, da nossa aula de hoje foi só relembrar aqueles pontos cruciais e que provavelmente serão cobrados na avaliação, ok? Então, estude, se prepare, porque sem dúvida nenhuma, né, o sucesso, né, na nossa vida, ele depende muito do nosso esforço, do nosso foco. Então, estude não para agradar ninguém, mas para o seu próprio conhecimento, para que você construa, né, uma vida melhor. E essa vida melhor que eu digo não é só financeira, não é só material, né, não é só profissional, é também a sua autoestima, né? Porque quando a gente se torna uma pessoa mais esclarecida, mais politizada, né, mais bem informada, nós nos sentimos melhor conosco mesmo. Então é isso que eu desejo a vocês. Um beijão, um forte abraço e semana que vem teremos avaliação. Se preparem. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.